Irmãos, que a maravilhosa graça do Senhor seja com todos neste dia. Agora que nós vamos ouvir a palavra de Deus, a mensagem da palavra de Deus, que essa graça possa edificar, possa iluminar o entendimento de cada um de vocês e aplicar o texto devidamente às nossas vidas. Que os nossos corações estejam preparados para ouvir a palavra do Senhor. Hoje é domingo, um dia de estarmos na presença do nosso Deus, um dia reservado de modo especial para o Senhor. Irmãos, eu quero também lembrá-los que na quarta-feira eu estarei ali no templo, como eu tenho feito, nas quartas, a partir das 18 horas até as 19h30, para receber o irmão que quiser ir lá conversar, quiser ir lá se aconselhar, ou para qualquer outra coisa que precisar, nós estamos ali para receber os irmãos. Então, toda quarta-feira, enquanto durar esse momento de distanciamento social, eu estarei ali para a disposição dos irmãos. Quarta-feira, de 18 às 19h30. Tá bom? Vamos orar e pedir ao Senhor a iluminação do Santo Espírito para entendermos a palavra e para que ela fale aos nossos corações. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, maravilhoso, neste momento, ó Pai, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, através do texto sagrado, que é a Tua palavra, que a exposição do mesmo, ó Pai, possa vir ao nosso encontro, ao encontro das nossas necessidades, e falar ao nosso coração. Toca-nos, ó Pai, com a Tua santa palavra. Nós te pedimos para cada irmão que está em casa, para a família, cada família, ó Pai, abençoa, ó Pai, o Senhor sabe do que necessita, esteja guardando cada um dos irmãos e aplicando, ó Pai, o texto bíblico à vida de cada um. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Irmãos, para a mensagem da palavra de Deus, nós vamos ler em Mateus, capítulo 25, versos 1 a 13. Mateus 25, de 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos acompanhem comigo em suas Bíblias. Mateus 25, de 1 a 13, diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Irmãos, há muitos que hoje, diante dos acontecimentos dessa pandemia e outras épocas da história de crise, também foi assim, ficam olhando para a história e querendo encaixar os sinais dos tempos na história. Então, pegam um ponto ali na história, um acontecimento em outro lado, códigos secretos, códigos de barra, alguns códigos de computador, de informática, de
mídia e querem entender ali que os sinais estão acontecendo nessas coisas, né? Ou às vezes religiões secretas, até o satanismo, e ficam querendo ver ali ou lá, né? Algum sinal na história que aponta para a volta do Senhor Jesus. No texto que nós lemos, né, o Senhor Jesus conta uma parábola, a parábola das 10 virgens. Nós sabemos que ele separa o grupo dessas 10 virgens em 5, que ele diz que são as virgens prudentes, e as nécias, que são as outras 5. Né? As prudentes tinham as suas lâmpadas e também tinham azeite na vasilha, enquanto as outras não tinham o azeite, né? E elas, então, estavam ali esperando o noivo, e de repente o noivo vem, e aí as nécias pedem às prudentes o azeite delas, um pouco daquele azeite, né, que estava nas vasilhas delas, e elas dizem: não, porque senão vai faltar a nós e a vocês, então vocês vão lá e compram o azeite. Aí o noivo veio, enquanto as nécias foram comprar o azeite, e aí só as prudentes encontraram com o noivo, e fala que a porta se fechou. Então, é uma história, né, que o Senhor Jesus conta, os irmãos leram aqui no texto, eu fiz um breve resumo para os irmãos, mas nós podemos ver 2 pontos aí. Primeiramente, essa parábola tem a ver com o capítulo 24, onde Jesus faz um sermão instruindo aos seus discípulos sobre os sinais dos tempos. E aqueles sinais, né, Jesus vai arrolar vários sinais, e eles têm a ver com acontecimentos que se dariam bem próximos ali aos seus discípulos, né? A história ali depois da subida do Senhor Jesus, da sua morte, ressurreição, né, e ascensão. Nós sabemos que nos anos 70 houve um grande cerco à cidade de Jerusalém, e aquela cidade foi tomada e o templo foi destruído. Então, Jesus estava prevendo, profetizando a respeito desses acontecimentos, mas também há uma extensão dessa profecia de Jesus, que vai até a sua volta, o seu retorno glorioso. Muitos estudiosos entendem que Jesus estava falando tanto daquele momento, dos acontecimentos que se dariam ali logo depois, mas também Jesus estava falando de acontecimentos que se intensificariam bem próximo da sua volta, o que se daria de uma forma bem maior quando Jesus estivesse para retornar a essa terra, né, para buscar a sua igreja. Então, primeiro ponto é salientar que essa parábola, né, é contada depois desse sermão do Senhor Jesus. E um outro ponto também que nós podemos ressaltar aqui é que a parábola ela tem um objetivo certo. Ela tem um propósito que, quando Jesus contava uma parábola, ele queria atingir um propósito específico. Então, a parábola tem que ser interpretada de acordo com esse propósito do Senhor Jesus. E nós vemos esse propósito aí no verso 13. O verso 13 do capítulo 25 de Mateus diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Jesus contou essa parábola, né, das 10 virgens, 5 prudentes, 5 nécias, para dizer aos seus discípulos e àqueles que o ouviam que eles deveriam vigiar exatamente por não saber o dia nem a hora. Então Jesus está fazendo uma ligação aqui com os sinais e mostrando que eles deveriam vigiar para estarem preparados para encontrar com o Senhor Jesus quando ele retornasse. Eu entendo, irmãos, que aqui Jesus está dando essa parábola, né, para mostrar que os sinais tinham esse objetivo, né, de preparar os seus discípulos para que eles ficassem atentos e preparados, esperando o Senhor Jesus voltar, vigiando, né, de forma preparada. Então eu quero falar com os irmãos hoje, né, nesse texto, sobre preparados para o glorioso encontro.
preparados para o glorioso encontro. O que nós podemos aprender nessa parábola, né? Sobre estarmos preparados para esse glorioso, magnífico, esplêndido encontro com o noivo, com o Senhor Jesus, o noivo da igreja. Primeiramente, irmãos, podemos aprender que estar preparado aqui significa olhar para si mesmo para verificar se está preparado. É o primeiro ponto que eu quero salientar aqui. Significa olhar para si mesmo. Quando Jesus contou essa parábola, ele contou para mostrar que os sinais que ele havia dito sobre eles não tinham o objetivo de fazer com que os seus discípulos, ou aqueles que o ouviam, ficassem olhando os acontecimentos da história e tentando encaixar a história nos sinais que Jesus dizia. E muito menos nós hoje, né? 2000 anos depois, ou mais de 2000 anos, ficar olhando para a história para encaixar esses acontecimentos. Porque esses acontecimentos se deram tanto na época dos seus discípulos, e Jesus não voltou naquela época, né? O mundo continua até o dia de hoje, a pregação, o momento da pregação do Evangelho ainda está, a era da pregação do Evangelho ainda está transcorrendo, então nós estamos no momento bem à frente deles, e vários desses acontecimentos que Jesus narra no capítulo 24 têm acontecido, têm acontecido e podem acontecer de modo intenso quando Jesus estiver para voltar. Mas como vamos saber qual é a intensidade? Essa é uma pergunta que eu faço. Mas o próprio texto, né, o que Jesus está querendo dizer, Jesus é bem enfático de dizer que não sabe a hora. E ele disse que ele mesmo não sabia, né? Veja no verso 34 a 36 de Mateus 24, diz assim, 34 a 36. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Observa bem, primeiro, Jesus disse que não passaria aquela geração sem que tudo isso acontecesse. Então, aqueles sinais aconteceram naquela geração. De alguma forma já haviam acontecido, né, naquela geração. Mas haviam partes desses sinais que ainda vão acontecer posteriormente quando Jesus estiver para voltar. Eles aconteceram, estão acontecendo e acontecerão. E aí Jesus está dizendo, olha, mas a respeito do dia exato, né, do momento, nem o Filho sabe. Irmão, Jesus, na sua plena natureza humana, né, ali ele está falando em sua natureza humana, nem ele sabia. Então Jesus não conhecia as Escrituras, né, porque não ficou reparando nos acontecimentos para saber que dia que estava, né, ou por que Jesus não falou que seria dali 10 anos, por exemplo, ou dali não sei quanto tempo. Observe que Jesus disse que nem ele sabia, e o que ele está querendo mostrar é que esses sinais não são para você ficar adivinhando a volta de Jesus, ou encaixando a história no texto, mas é para você estar preparado. Não é para olhar para a história, é para olhar para você. Não é para olhar para códigos de barra, códigos secretos, de tecnologia, não, é para olhar para você e ver se você está preparado. E aqui eu quero chamar a atenção que Jesus fala de 10 virgens, né? Fala das prudentes e das nécias. E ele está nos mostrando que nós devemos verificar se nós estamos preparados. E quem são os que estão preparados? Eles são como as prudentes, né? Que tinham ali o seu azeite nas vasilhas, né? E Jesus as chama de prudentes, por quê? Porque elas pertenciam ao reino dos céus. É interessante que no verso 25, Jesus começa dizendo, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Jesus está contando uma parábola do reino dos céus para dizer quem estava nesse reino, quem pertence a esse reino. Ou seja, as virgens preparadas é aquelas que faziam parte do reino dos céus. E essas iriam encontrar-se com o noivo, né? Então, primeiro, né? Quem fará esse exame de si mesmo? São as prudentes. Quem olhará para dentro de si para ver se está preparado? É aqueles prudentes que fazem parte do reino dos céus. Jesus está ensinando, irmãos, que nós devemos olhar para nós mesmos. O apóstolo Paulo, no contexto da ceia, né? Mas também falando da volta de Jesus, ele disse
que cada um deve examinar-se a si mesmo. Irmãos, não há nenhum pecado em olhar para mim e procurar verificar se eu estou no reino dos céus, se eu faço parte daqueles que vão encontrar com o noivo, que é o Senhor Jesus. Não há nenhum pecado nisso. Isso não tem nada a ver com ter ou não ter certeza da salvação. Ter certeza de que Jesus me salvou não implica que eu devo viver relaxadamente sem olhar para a minha vida. O crente verdadeiro é aquele que constantemente olha para a sua vida. Ele é arrependido e está se arrependendo constantemente dos seus pecados, olhando para a sua própria vida e verificando se ele está preparado para encontrar-se com o Senhor Jesus. Mas quem são as nécias? As nécias são aquelas que o noivo, quando o noivo veio, elas ficaram de fora, porque elas são nécias, são tolas. Elas não olharam para si, para poder verificar, né, se elas estavam no reino dos céus. E nos dias lá em Mateus 24, né, 37 a 39, eu faço questão de ler esse texto, diz assim, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também na vinda do Filho do Homem. Observe que as nécias se equiparam a esses, né, que vão estar descuidados, né, se casam, dão-se em casamento, né, vivem uma vida normal, regalada, preocupadas só com as coisas desse mundo, mas não estão preocupados se eles estão no reino dos céus, se o seu nome está arrolado no livro da vida. Então, Jesus conta essa parábola para mostrar aqueles que estão vigiando e aqueles que não estão vigiando, aqueles que estão olhando para si mesmo e aqueles que não estão. Primeiro ponto que eu quero enfatizar: preparados para o glorioso encontro, é aqueles que olham para si. Não é ficar olhando para a história, é olhar para si mesmo. Eu estou preparado para encontrar com o noivo, mas como nós podemos saber, irmãos, se estamos preparados? É o segundo ponto que eu quero comentar com os irmãos aqui. Aquelas virgens, né, que estavam preparadas, nos diz o verso 4, observa bem. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E as nécias, no verso 3, né, tomaram as lâmpadas e não levaram azeite consigo. O que significa isso? Elas tinham a lâmpada, todas elas tinham as suas lâmpadas, certamente tinha azeite na lâmpada. Mas as outras levaram um excedente. Não é? As 5 virgens prudentes, elas tinham, além do azeite na lâmpada, elas tinham na vasilha. E as demais só tinham na lâmpada. Então, o que nós podemos aprender, irmãos? Aqueles que estão preparados, é aqueles que têm o excedente. É aqueles que estão levando o azeite excedente. Jesus estava falando aqui, né, para muitas pessoas que eram provavelmente crentes nominais. O que nós chamamos de crentes nominais? Aqueles que estão na igreja. Não é? Que nós não sabemos se são verdadeiramente crentes ou não. Nós entendemos que são porque eles confessam que são. Mas só cada um sabe se realmente, né, no coração ele está preparado. Né? Então nós vemos os crentes, né, como Jesus via aqueles discípulos, né, mas eles nem todos ali eram verdadeiramente preparados para encontrarem com o noivo. Então Jesus está falando para um grupo que nem todos estavam preparados. E por isso Jesus conta essa parábola para poder tocar nesse ponto central. Vocês precisam estar preparados. Você tem que vigiar, né? Porque vocês não sabem o dia. E aí nós então vemos que as preparadas, elas tinham o azeite excedente. O que nós podemos entender como esse azeite excedente? Irmãos, é a graça de Deus. É ter a graça de Deus na sua vida. Você tem a graça, você tem certeza que a graça te alcançou, o amor incondicional de Deus. Aquele amor, né, que é eficaz, porque ele não só te alcança, mas ele te chama para o reino dos céus. É a atração irresistível de Deus, por causa do seu amor incondicional com que ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. E como que essa graça se manifesta
em nossas vidas. Como é que nós podemos saber se temos a graça? Né? Primeiramente, por confessarmos o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia é bem clara em dizer, né, que aquele que Jesus mesmo disse, aquele que o confessa diante dos homens, ele o confessa diante do Pai. O apóstolo Paulo fala que nós devemos crer com o coração e confessar a respeito da salvação com a boca. Ou seja, é aquele que declara que ele serve ao Senhor Jesus, que ele confia plenamente no Senhor Jesus. Ele já entregou a sua vida a Jesus, né? Muitos naquela época, Jesus falou para multidões, e muitos estavam atrás de Jesus, e ele mesmo disse, só por causa dos milagres, só por causa do benefício daquilo que ele fazia. Mas outros haviam largado tudo por causa dele. E Jesus fala, não há um que tenha largado tudo por minha causa, que não receba no presente e muito mais no porvir a recompensa. Esses são os que têm a graça. É aqueles que largaram tudo para seguir a Jesus, se tornaram verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Estão no caminho, né, do Senhor Jesus e confiam plenamente nele para o perdão dos seus pecados. Mas estão arrependidos desse pecado e seguem a Jesus. Esses podem ter certeza que têm a graça. Mas uma outra certeza que nos garante isso é a perseverança. Quando Jesus falou dos sinais, Jesus falou de tribulações, né? De falsos mestres, de perseguições. E olha o que Jesus fala aqui em Mateus 24, 13, ele diz assim, ó, aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, aquele que enfrentar toda a tribulação, toda a perseguição, tudo nessa vida, continuar firme nos caminhos do Senhor, sem abandonar o Senhor, sem seguir após outros ensinos, sem seguir os falsos mestres, que é um dos sinais, né? Haverão falsos cristos, falsos mestres, mas aquele que perseverar com Jesus no caminho dele, esse é aquele que pertence ao reino dos céus, esse é aquele que tem a graça, esse é aquele que tem o azeite excedente. Você tem perseverado no caminho do Senhor? Você tem certeza de que você não abandona o Senhor Jesus por nada, meu irmão? Ou nem por causa de igreja, de pastor, por nada, né? Você continua firme com o Senhor Jesus, então você tem o excedente da graça. Mas ter o excedente da graça também significa uma vida que excede aos escribas e fariseus, né? Jesus, falando do Sermão do Monte, ele falou para os seus discípulos, ou aqueles que o ouviam, né? As multidões que o ouviam, ele falou, olha, se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Observe que aquele que tem a graça, ele tem uma justiça diferente. A justiça dele é um excedente, né? Ela vai além de escribas e fariseus, não é mera religiosidade. O que Jesus está querendo mostrar é que não adianta você ser um religioso. Crer nele significa abraçar a fé nele de coração, viver para ele, amá-lo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, amar os discípulos de Jesus. Jesus, quando fala também, né, lá em Mateus 23, Jesus fala que muitos davam o dízimo, disso, daquilo outro. Jesus fala, olha, vocês deveis fazer essas coisas, mas não podeis, o que mais importante é a fé, é a misericórdia e a justiça. Irmão, justiça aqui significa uma vida reta diante de Deus. É aquele que procura andar em retidão diante de Deus, não para poder ganhar benefícios, não para ganhar salvação, porque a salvação é pela graça, mas por uma vida grata e uma vida temente a Deus, habilitada pelo Santo Espírito. Então, isso é a vida que excede a dos escribas e fariseus, que viviam mero legalismo. Então, aquele que está vivendo legalismo em sua vida, né? Vai à igreja só porque é obrigado, ou só para poder cumprir uma tradição, esse ainda não tem o excedente da graça. Mas aquele que ama o Senhor Jesus, procura viver uma vida reta, exerce a misericórdia, o amor, que são os preceitos mais importantes da lei, né? Como Jesus falou naquele versículo, Mateus 23. Então esse tem o excedente da graça. Observa, crer no Senhor Jesus, se tornar um discípulo dele, perseverar no caminho do Senhor Jesus, e manifestar uma justiça que não é legalista, mas uma justiça que é por amor, uma justiça que provém da fé e que guarda os princípios mais importantes da fé, a justiça, a misericórdia e o amor. Então, irmãos, esse é aquele que
ter o excedente. Esse é aquele que pode dizer que está preparado. Você tem esse excedente? Mas podemos ainda aprender um outro ponto, né? E o outro ponto que essa parábola nos ensina é que preparados para o glorioso encontro. É que nós temos que estar preparados, porque a oportunidade, ela acaba. É bem claro aqui nessa parábola, né? As virgens nécias não tinham o azeite, né? E quando elas não receberam das outras o azeite, tiveram que comprar. Enquanto elas foram comprar, o noivo veio. E aí, as que estavam preparadas, encontrou com o noivo. Veja no verso 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Irmãos, aqui, esse fechou-se a porta tem um tom terrível. Qual é o tom terrível aqui? É que, nesse momento, acaba a oportunidade. A oportunidade de estarmos preparados é antes do Senhor Jesus aparecer nas nuvens, ou antes de nós partirmos para encontrar com Ele, né? Então, primeiramente, nós temos que entender que estar preparado se faz necessário agora. O que Jesus está dizendo é que não adianta você deixar para daqui 10 segundos, para daqui 1 minuto. Você tem que estar preparado agora. E você pode fazer isso se arrependendo do seu pecado e dizendo: a partir de hoje eu vou viver uma vida para Jesus. Eu vou entregar a minha vida de todo o coração para Ele, confiar nele totalmente. Em mais nada. Não vou confiar em religião, em santos, em qualquer outra coisa, somente em Jesus. E eu vou viver para Ele, apegado a Ele. E isso se faz necessário hoje. É isso que a parábola está dizendo. Vigiai, né? Jesus conta essa parábola para dizer: vigiai, estejais preparados hoje. Porque não sabe o dia nem a hora, Ele pode vir agora. Ele pode vir daqui alguns minutos. Irmãos, e essa vinda do Senhor Jesus aqui, Jesus está falando do retorno glorioso com Ele. Mas essa vinda pode ser antecipada para as pessoas individualmente, como foi para os discípulos. Porque se Jesus não vier enquanto estivermos nesse mundo, nós partiremos para estar com Ele. A morte física pode chegar. E quando a morte física chegar, pode ser de uma hora para outra. Pode ser pelo coronavírus, né? Mas não é só o coronavírus que tem matado, né? Como eu tenho brincado, né? As outras mortes não estão de quarentena, não estão de férias. Infarto, acidente e tantas outras enfermidades podem te levar em poucos minutos. Um infarto fulminante pode te levar daqui a poucos minutos, talvez até segundos. Então o preparo se faz necessário hoje, agora. Eu estou falando para todos, né? Eu sei que muitos que estão me ouvindo são crentes, mas analisa a sua vida. Eu estou preparado para o glorioso encontro? Eu tenho esse azeite excedente? Os sinais é para que eu olhe para a minha própria vida. Irmãos, e tem uma outra questão. Por que eu tenho que estar preparado? Porque a oportunidade vai acabar. E a oportunidade, ela vai acabar, significa que a graça não pode ser transferida para o outro, né? As nécias, elas disseram às prudentes, olha o verso 8: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai. Irmãos, essa forma que elas falaram, né, é até uma forma um pouco irônica, né? Porque elas disseram: não, nós não podemos passar o nosso azeite para vocês, porque nós preparamos o azeite excedente. Exatamente para que não falte, né? Se nós passarmos para vocês, vai faltar para nós e para vocês. O que isso quer dizer, né, com respeito à graça do Senhor? Quer dizer que a graça é intransferível. Você não pode, com a sua graça, salvar o outro. E o outro não pode, com a graça dele, te salvar. O seu pai, a sua mãe não pode salvar você. O seu irmão não pode te salvar. Ele está indo à igreja, está fiel com Jesus, mas ele não pode transferir a graça dele para você. Seu marido não pode te salvar, sua esposa não pode te salvar, seu filho não pode te salvar. Ela é individual. A graça do Senhor é individual.
o excedente, né, do azeite é individual. Cada um tem que ter a graça do Senhor. Tem que estar confiado na graça. E aí, por isso, Jesus está ensinando que nós devemos vigiar, porque não sabemos o dia da sua vida. Então, irmãos, esses 3 pontos, né? O preparo glorioso para o glorioso encontro, né? Primeiro, nós vimos que o preparo é olhar para nós mesmos. Não é olhar para os sinais da história. Muita gente olha para os sinais da história, né? Ficar procurando sinais da história. Não, Jesus contou essa parábola e falou dos sinais para que olhemos para nós mesmos. É isso que Jesus está ensinando nessa parábola. Segundo, o Senhor Jesus está ensinando que é necessário ter o excedente. E o excedente é a graça dele. E como nós podemos saber se temos a graça dele? Se nós confessamos Jesus, se o amamos e se entregamos nossa vida confiantemente a ele. Se estamos o seguindo verdadeiramente do coração. Se estamos perseverando no caminho dele. E se a nossa justiça faz jus a um amor a Jesus, ou se é uma justiça apenas legalista, como a dos fariseus e dos escribas. Isso é o excedente. E devemos estar atentos para as nossas vidas, porque a oportunidade vai acabar. Então nós temos que estar preparados hoje. É isso que Jesus estava ensinando para aqueles discípulos naquela época. Eles tinham que estar preparados ali, naquele momento, porque eles não sabiam que hora viria. E preparados, irmãos, interessante, né? Que pode haver um retardamento da vinda de Jesus, né? Pode tardar-se, né? Como o texto aqui fala, eu usei a palavra errada, né? Tardar-se. Vejam aí no verso de número 5, né? E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Né? Jesus pode tardar sua vinda, como aconteceu no caso dos primeiros cristãos, ou ele pode vir logo, né? Nós não sabemos se estamos no último momento, ou se tarda ainda a vinda do Senhor Jesus. Então temos que estar preparados agora. Jesus contou essa parábola com esta finalidade, não é? De que estejamos vigiando. Então você está vigiando? Quem está vigiando? Aquele que está preparado e tem a certeza de que está preparado para o glorioso encontro. Que o Senhor abençoe sua vida, meu irmão. Que você esteja preparado. Vamos orar. Senhor Deus, abençoe cada um que está me ouvindo agora, Pai. Que cada um de nós possamos olhar para as nossas vidas, possa olhar para a sua vida e verificar se está preparado para esse glorioso encontro. E que possamos ser confirmados, ó Pai, pelo Senhor, pelo Teu Santo Espírito, de que nós estamos preparados para encontrar com o noivo, com o Senhor Jesus, nosso Salvador. Em nome dele que oramos. Amém. Amém. Deus abençoe.